Posso começar a ler? Então vamos lá. Comecei a ler. Invocando a proteção de Deus e havendo o número legal de vereadores e vereadoras, declaro aberta a presente sessão especial de julgamento de contas de governo, conforme edital de cronograma publicado pela Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal. Conforme previsto no cronograma, a sessão especial de hoje é dedicada e específica à leitura e votação dos projetos de decreto legislativo conforme previsto no artigo 189 do Regimento Interno, para julgamento das contas do governo do gestor Ledorino Brogni, referente aos exercícios de 1998, 1999 e 2000. Solicito ao vereador Atilar Júnior que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos 12. Então voltaram para Jerusalém desde o monte que se chama do Olival, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, vereador Joel de Matos Novaski, para presidir os trabalhos da sessão. Solicito ao senhor vereador Flávio Lara, membro da comissão, que proceda à leitura do projeto de decreto 001/2019, referente ao exercício do ano de 1998, do gestor Ledorino Brogni. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, número 9.995, e do parecer final da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, com a conclusão do voto. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, projeto de decreto legislativo número 001 de 2019, autoria Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do Poder Executivo do município de Capão da Canoa do exercício de 1998, na forma do parecer número 9.995, de 23 de abril de 2002, sob a responsabilidade do prefeito Ledorino Brogni. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, do exercício de 1998, pela manutenção do parecer favorável número 9.995, de 23 de abril de 2002. Do processo de contas número 4041, hífen 02.00/99, dígito 8, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Capão da Canoa, 8 de outubro de 2019. Vereador Joel de Matos Novaski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Exposição de motivos ao decreto. O presente decreto trata de análise das contas do governo do ano de 1998, tombado pelo processo número 4041, hífen 02.00/99, dígito 8, na qual o parecer exarado de número 9.995 pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado foi favorável. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras, Serviços Públicos da Câmara Municipal, em análise ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o voto do senhor vereador relator, acolhido à unanimidade, opina pela aprovação de contas do governo do ano de 1998, sob a responsabilidade do ex-prefeito Ledorino Brogni. Sendo assim, apresentamos o presente projeto de decreto para apreciação dos nobres colegas. Sala de Sessões de Manuel Fernandes da Silveira, 8 de outubro de 2019. Vereador Joel de Matos Novaski, presidente da comissão. Vereador Flávio Lara, relator da CFO-OSP. Vereador Otávio Teixeira, membro da comissão. Parecer número 9.995, do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Serviços Municipais, processo número 4041, hífen 02.00/99, dígito 8. Ementa. Prestação de contas do senhor prefeito municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 1998, falhas formais e de controle interno, débito, multa e advertência. Parecer favorável.
A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária dia 23 de abril de 2002, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo número 4041, hífen 02.00/99, dígito 8, da prestação de contas do prefeito municipal de Capão da Canoa, senhor Ledorino Brogner, referente ao exercício de 1998. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de prestação de contas conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, e despesas glosadas com garantia de cobrança por emissão de título executivo, bem como outras de controle interno decorrentes da deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovadas nos autos das quais, na sua globalidade, não comprometeram as contas em seu conjunto, embora ensejam imposição de multa e advertência, sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decide emitir a unanimidade parecer favorável à prestação de contas do prefeito municipal de Capão da Canoa correspondente ao exercício de 1998, gestão do senhor Ledorino Brogner, em conformidade com o estabelecido no parágrafo único do artigo 5º da Resolução do Tribunal de Contas número 414, de 5 de agosto de 1992, advertindo a origem, bem como em que seja verificado em futura auditoria as providências adotadas em relação às falhas destinadas ao relatório do voto do senhor conselheiro relator. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuídos no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 23 de abril de 2002. Conselheiro Algir Lorenzon, presidente. Conselheiro Victor José Facione, relator. Conselheiro Sandro Dorival Marques Pires. Fui presente. Procurador de Justiça Roberto Rodolfo Cardoso Eilibert. O relatório da comissão da CFOSP relata o seguinte: à unanimidade votaram pelo acolhimento integral do voto do vereador relator e a manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com a emissão do parecer pela aprovação das contas referente ao período de 1 de 1 de 1998 a 31 de 12 de 1998, com o afastamento das sanções impostas. Este é o relatório. Será concedido ao senhor gestor ou ao seu advogado tempo comum de 60 minutos para a prévia defesa, considerando que o ex-gestor Ledorino Brogner abriu mão do seu direito e não indicou o advogado para proceder à sustentação oral. Passa a palavra aos senhores vereadores por 2 minutos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem é favorável pelo projeto de decreto 001/2019, conforme a Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade. Solicito ao senhor vereador Flávio Lara, membro da comissão, que proceda à leitura do projeto de decreto número 002/2019, referente ao exercício do ano de 1999 do gestor Ledorino Brogner. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, número 013-063, e do parecer final da Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviço Público, e com a conclusão do voto. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, projeto de decreto legislativo número 002/2019, autoria Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do município de Capão da Canoa, referente ao exercício de 1999, na forma do parecer 13.063, de 24 de outubro de 2005, sobre a responsabilidade do prefeito Ledorino Brogner. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 1999, pela manutenção do parecer favorável número 13.063, de 24 de outubro de 2005, do processo de contas número 3525, hífen 02.00/00, dígito 8, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Capão da Canoa, 8 de outubro de 2019. Vereador Joel de Matos Novasque, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Exposição de motivos ao decreto legislativo. O presente projeto de decreto trata de análise das contas do governo do ano de 1999, tombado pelo número 3528, hífen 02.00/00, hífen 8, na qual o parecer exarado de número 13.063, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, foi favorável. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, em análise e considerando o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, opina pela aprovação das contas no ano do governo do ano de 1999. Sendo assim, apresentamos o presente projeto de decreto para a apreciação dos nobres colegas. Sala de Sessões Manuel Fernando da Silveira, 8 de outubro de 2019. Vereador Joel de Matos Novasque, presidente da comissão. Flávio Lara, relator da comissão. Vereador Otávio Teixeira, membro da comissão. Parecer número 13.063. Serviços Municipais. Processo número 3528, hífen 02.00/00, hífen 8. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado. Anexo 6358, hífen 02.00/04, hífen 1. Ementa. Prestação de contas do senhor Prefeito Municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 1999, recurso de embargos tombados sem efeito, o parecer desfavorável número 11.059, emissão de parecer favorável número 13.063. As câmaras especiais reunidas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na sessão de 24 de outubro de 2005, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal, adaptado ao Estado pelo artigo 71 da Constituição Estadual, analisaram o processo número 6358, hífen 02.00/04, hífen 1, que trata do recurso de embargos da decisão proferida no processo número 3528, hífen 02.00/00, hífen 8. Prestação de contas do senhor Prefeito Municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 1999. Tendo reexaminado o processo de prestação de contas, as informações e os documentos apresentados no recurso de embargos, as câmaras especiais reunidas, à unanimidade, acolheram o voto do senhor relator, conselheiro relator, tornando sem efeito o parecer número 11.059, desfavorável à aprovação de contas, e emitir o parecer número 13.063, favorável à aprovação de contas, do senhor Ledonino Brogni, Prefeito Municipal de Capão da Canoa, no exercício de 1999. Plenário Gaspar Silveira Martins, em 24 de outubro de 2005. Conselheiro Sandro Dorival Marques Pires, presidente. Conselheiro substituto Pedro Henrique Poli de Figueiredo, que é relator. Conselheira substituta Heloísa Trípoli Goulart Piscinini. Conselheira substituta Rosângela Mutisca Bertolo. Conselheira substituta Rosane Henriach Schmidt. Conselheiro substituto César Viterbo Matos Santolin. Conselheiro substituto Alexandre Mariotti. Fui presente. Adjunto do Procurador do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, Geraldo Costa de Caminho. A caminho. Segundo voto a comissão, a CFO-USP, a unanimidade votaram pelo acolhimento integral do voto do vereador relator e a manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul com a emissão de parecer pela aprovação das contas referente ao período de 1 de 1 de 1999 a 31 de 12 de 1999. É o relatório. Será concedido ao gestor ou ao seu advogado o tempo comum de 60 minutos para a prévia defesa, considerando que o ex-prefeito Ledorino Brogni abre mão do seu direito e não indicou advogado para proceder à sustentação oral. Passa a palavra aos senhores vereadores, por 2 minutos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, coloco o projeto de decreto número 002. Quem é favorável a parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Serviços Públicos,
permaneçam como estão. E coloco em votação. Está aprovado por unanimidade. Solicita o senhor vereador Flávio Lara, membro da comissão, que proceda à leitura do projeto de decreto número 003/2019, referente ao exercício do ano de 2000, do gestor Ledorino Bloch. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, número 012.300, e do parecer final da Comissão de Finanças e Orçamento, com a conclusão do voto. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, projeto de decreto legislativo número 003/2019, autoria Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do município de Capão da Canoa, referente ao exercício de 2000, sob a responsabilidade do prefeito Ledorino Bloch. Ficam aprovadas as contas do município de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, relativos ao exercício de 2000, pela rejeição do parecer desfavorável de 12.300, número 12.300, de 14 de fevereiro de 2005, do processo de contas número 4111, hífen 02.00/01, hífen 0, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a responsabilidade do prefeito Ledorino Bloch e emissão de parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Ledorino Bloch. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 8 de outubro de 2019. Vereador Joel de Matos Novaski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Exposição de motivos. O presente projeto de decreto trata da análise das contas do governo do ano de 2000, tombado pelo número 4111, hífen 0200/01, hífen 0, de 4 de julho de 2001, junho de 2001. Após a emissão e votação do relatório, decidiu a unanimidade pela rejeição do parecer desfavorável número 12.300 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando a prescrição intercorrente e emissão de parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Ledorino Bloch. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, em análise, opina pela aprovação das contas do governo do ano de 2000, sendo assim apresentamos o presente projeto de decreto para apreciação dos nobres colegas. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, 8 de outubro de 2019, Joel de Matos Novaski, presidente da comissão, vereador Flávio Lara, relator, vereador Otávio Teixeira, membro da comissão. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, parecer número 12.300, Serviços Municipais. Processo número 4111, hífen 02.00/01, hífen 0. Ementa. Prestação de contas do senhor prefeito municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 2000. Falhas prejudiciais ao erário, débito, multa e advertência. Parecer desfavorável. A segunda Câmara Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2005, em cumprimento do disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo 4111, hífen 02.00/01, hífen 0, da prestação de contas do prefeito municipal de Capão da Canoa, senhor Ledorino Bloch, referente ao exercício de 2000, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de prestação de contas conterem falhas prejudiciais ao erário, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjunto, bem como despesas glosadas, com garantia de cobrança por emissão de título executivo, situações ensejadoras ainda de imposição de multa e advertência no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decide emitir a unanimidade parecer desfavorável à aprovação das contas do prefeito municipal de Capão da Canoa, correspondentes ao exercício de 2000. Gestão do senhor Ledorino Bloch, em conformidade com o estabelecido no artigo 3º da Resolução do Tribunal de Contas número 414 de 92, advertindo a origem para que promova o saneamento das falhas passíveis de regularização, as quais deverão ser necessariamente objeto da próxima auditoria. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido,
à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 14 de fevereiro de 2005. Conselheiro Hélio Saul Mileski, no exercício da presidência. Conselheiro substituto Alexandre Mariotti, relator. Conselheiro substituto César Viterbo Martins Santolin. Conselheiro substituto Pedro Henrique Poli de Figueiredo. Fui presente Procurador de Justiça Mário Romera. Estado do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Relatório final. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, CFO-OSP, referente ao processo de contas número 4111, hífen 02.00/01, hífen 0. Parecer desfavorável número 12.300 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo às contas do gestor ex-prefeito de Capão da Canoa, Lidorino Brogni, exercício de 2000. A CFO-OSP, nos termos do voto desfavorável do relator, reconhecida a prescrição intercorrente, a unanimidade decide pela rejeição do parecer desfavorável decide pela rejeição do parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, através da emissão de parecer favorável pela aprovação das contas referentes ao período de 1 de 1 de 2000 a 31 de 12 de 2000, com afastamento das sanções impostas. Relatório e voto. Relator, vereador Flávio Lara. Os autos foram encaminhados à Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, CFO-OSP, nos termos do estatuído no capítulo 2 das contas do prefeito, artigos 186 a 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, para análise, instrução e julgamento em face da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao processo de contas número 4111, hífen 02.00/01, hífen 0, do Poder Executivo Municipal de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade do gestor ex-prefeito Lidorino Brogni, pertinente ao exercício do ano de 2000, na qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul emitiu, em 14 de fevereiro de 2005, o parecer desfavorável sobre o número 12.300. Assim emendado. Ementa. Prestação de contas do senhor prefeito municipal de Capão da Canoa referente ao exercício de 2000, falhas prejudiciais ao erário, débito, multa e advertência. Parecer desfavorável. Atendendo o que prescreve no parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno da Casa Legislativa, o senhor presidente da comissão distribuiu a matéria designando ao vereador Flávio Lara, relator, com a finalidade de elaborar o competente relatório final a ser elaborado pelo colegiado do CFO-OSP, que se constituirá em parecer final para a elaboração do projeto de decreto legislativo a ser remetido ao plenário para a deliberação dos vereadores e vereadoras, membros da Comissão Municipal de Capão da Canoa, em pauta específica, com discussão e votação na sessão especial. Ocorrendo o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, após análise e tomadas de contas do ano de 1998, notificou o ex-prefeito Lidorino Brogni, responsável pelas contas, e apresentou os esclarecimentos, razões e manifestações acompanhadas de documentos e nos termos do regimento interno da Corte de Contas, esgotadas as fases de defesa e recursos, com os respectivos pareceres do Ministério Público de Contas, decidiu, ao final da matéria, submeter ao plenário do Tribunal de Contas para que, nos termos do voto do conselheiro relator, contendo os apontamentos e alguns itens de autoria técnica, em votação foi proferido o resultado pela emissão de parecer desfavorável número 12.300, em anexo pela rejeição de contas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11 de abril de 2005. Destaca-se que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ao emitir parecer desfavorável, exarou o seguinte: considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas, de prestação de contas, conterem falhas prejudiciais ao erário, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjunto, bem como despesas glosadas com garantia de cobrança pela emissão do título executivo, situações ensejadoras ainda de imposições de multa e advertência no sentido de sua correção para os anos subsequentes. No referido processo de contas do exercício de 2000, com o respectivo parecer desfavorável, foram recebidos em 18 de abril de 2007 pela Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. A CFO-OSP
Com amparo no regimento interno da Casa Legislativa e cronograma de processamento, instrução e julgamento das contas do prefeito, notificou o ex-prefeito Ledorino Brog na data de 13 de agosto de 2019 para apresentação de defesa preliminar e demais atos inerentes à defesa e ao julgamento final, inclusive o cronograma dos atos a serem praticados. O ex-prefeito Ledorino Brogna apresentou manifestação escrita ratificando a defesa preliminar, inclusive com os requerimentos de questões preliminares de prescrição. Aberta a reunião de instrução e julgamento no dia 11 de setembro de 2019, o ex-prefeito Ledorino Brogna apresentou o requerimento dispensando a presença do advogado, não apresentou testemunhas e respondeu ao que lhe fora perguntado pelos membros da comissão, da CFOSP, nos termos da ata da reunião. Quero deixar evidente em meu voto que ao designar o designado senhor Ledorino Brogna apresentou os memoriais em defesa dentro do prazo estipulado, ficando evidente, da mesma maneira, com o afastamento dos apontamentos e das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, de mesma maneira, com o afastamento dos apontamentos das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, de maneira que é inegável a declaração de prescrição intercorrente dos títulos executivos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, número 1926 e 1927 de 2006, em decurso de prazo. Em memoriais, destacou-se a ocorrência do trânsito em julgado dos seguintes apontamentos, cujos itens no relatório do Tribunal de Contas são 2.1.3, 3.2, 3.5.1 e 3.5.2. Letra A. Sobre o item 2.1.3, ampliação da Escola Luiz Cláudio Magnante. Letra B. Sobre o item 3.2, pagamento de adicional insalubridade para ocupantes de cargo de psicólogo e fisioterapeutas. E letra C. Sobre o item 3.5.1 e 3.5.2, pagamento de horas extras com acréscimo de 100% em domingos e feriados. Inicialmente, referiu que os fatos ocorreram há mais de 18 anos e esclareceu que a ampliação do prédio da Escola Luiz Cláudio Magnante atendeu ao que disciplina na lei de licitações, não havendo prejuízo para o município, pelo contrário. Um número maior de alunos foram matriculados. Referente ao adicional de insalubridade de psicólogos e fisioterapeutas, é importante destacar que as administrações posteriores, inclusive a atual, por força de perícia técnica de determinação em lei, reconheceram que o pagamento era devido, não sendo o caso de aplicar penalidade ao ex-prefeito, que não apropriou-se dos valores, mas pagou a quem de direito. Já na questão que envolve o pagamento de horas extras, com acréscimo de 100% para os servidores que trabalharam em domingos e feriados, cabe esclarecer que é direito constante na Constituição Federal, na CLT e no regime jurídico único dos servidores públicos, como tem sido pago por todas as administrações que passaram pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. E, da mesma forma, o pagamento dos valores foi destinado aos servidores, não podendo ser entendido como desvio, prejuízo ou erário ou apropriação em favor do ex-prefeito. Concluo meu voto pela aprovação das contas do ano de 2000, tanto de sua responsabilidade quanto pelo afastamento das sanções impostas. Não há nulidade verificada, foram observados os procedimentos e prazos legais, foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, com todos os meios inerentes ao devido processo legal, nos termos assegurados pela Constituição Federal de 1998. Na condição de vereador relator, é como voto. O vereador Otávio Teixeira, na condição de membro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos, declarou o voto no sentido de acompanhar integralmente o bem lançado e bem fundamentado voto do vereador relator. O presidente da comissão, o vereador Joel de Matos Novasque, declarou o voto também para acompanhar o vereador relator e assim proclamou o resultado. À unanimidade, votaram pelo acolhimento integral do voto do vereador relator e a rejeição dos pareceres desfavoráveis do Tribunal de Contas, com a emissão de parecer pela aprovação das contas referente ao período de 1 de 1 de 2000 a 31 de 12 de 2000, com afastamento das sanções impostas. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, dentro do amplo poder e inalienável dever de fiscalização que nos é legado pela Lei Orgânica do município de Capão da Canoa, após minucioso exame embasado pelo conteúdo do processo de contas, do relatório e parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com amparo no voto do relator vereador Flávio Lara, acolhido por unanimidade, opila pela edição do projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Capão da Canoa, referente ao exercício de 2000. Sob a responsabilidade do ex-prefeito Ledorino Brog, sala das comissões
em 30 de setembro de 2019, vereador Flávio Lara, relator, vereador Otávio Teixeira, membro da comissão, e vereador Joel de Matos Novaski, presidente da comissão. Senhor presidente da comissão, em função do relatório, como relator, eu gostaria de usar a tribuna nesse momento. Esclarecer o voto aos demais. Será dado o voto a cada vereador, no momento que, nesse momento, a fala será concedida ao gestor Ledorino. Depois, cada vereador será chamado nominalmente e quem quiser fazer uso da palavra, chegando na sua vez, o senhor pode fazer a explanação para o chamamento do voto. É que eu gostaria de falar antes dos demais vereadores para poder encaminhar a justificativa do relatório, porque o relatório ser justificado no final da formação de cada pensamento tem de pouco valor. Então eu só gostaria que a fala do vereador relator fosse nesse processo. O seu relato, vereador, o senhor pode fazer no momento que o senhor usar a tribuna no seu tempo. O senhor já fez o relatório, o senhor é o relator e o senhor fez toda a leitura do seu relatório. Então o que o técnico já fez a sua colocação e o que o senhor vai fazer será a sua colocação política. E aí obedeceremos às regras que foi colocado aqui para nós seguirmos. Nesse momento, será concedida a palavra ao senhor gestor Ledorino Brogni por um tempo de até 60 minutos. Eu quero cumprimentar os nossos nobres vereadores, dizer que com grande alegria que eu venho a esta casa assistir a um julgamento e vocês neste momento estão como juízes. E enquanto eu estava sentado ali ouvindo os pronunciamentos que foram feitos, eu fiquei lembrando de algumas coisas assim do passado e lembrei que pela primeira vez eu sentei num banco de réus, onde eu fui julgado por algo que eu apenas era prefeito. Na morte daquele surfista, num dia 2 de novembro, um dia de vendaval muito forte de minuano, o moço tinha adquirido uma prancha de surf e veio aprender a surfar. Aprendeu, ou ele já sabia, né? Mas veio e se enrolou numa rede de pesca, e acabou falecendo. Eu lembro muito bem da lei que foi sancionada pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado, esqueci o nome agora. Como? Não era lá de Uruguaiana, parece. Sanchotene Feliz, isso aí, era veranista nosso aqui de Xangri-Lá. E esta lei ela é bem clara, ela tinha as áreas de escape, tinha as áreas de surf, tinha as áreas de pesca. E, na época, o nosso secretário de turismo, que era encarregado desta área, era o Vilmar Serra. E ele fez o que dizia a lei. Foi colocado os postes, com no mínimo 30 centímetros, e a placa tinha um determinado tamanho que quem estivesse surfando não ia enxergar nunca. Tá? Nunca não enxergaria, a não ser que tivesse lá um binóculo ou uma lente de alcance bastante grande, porque da beira do mar já não se conseguia definir bem as letras, o que dizia. Se era área de pesca, se era área de escape, se era área de surf, não dava para saber nada. Então, e ainda assim, diante da situação toda que foi criada com a morte do rapaz, teve um cidadão, que eu sei o nome,
conhecido demais, hein, teve o prazer de ir lá e arrancar a placa que estava lá. E largou no chão. Como quem diz assim, o prefeito é culpado. Tá bom? Afinal, a gente veste a carapuça, né? Tem que fazer de conta que a gente é mesmo o culpado, mesmo sabendo que não é. Foi um crime cometido por aquela pessoa que tirou a placa, que derrubou a placa para me incriminar. Que mora no município ao lado hoje, na época era Capão ainda, e eu fui julgado. Olha, é horrível ser julgado por uma morte. O suor escorria assim pela paleta, aqui pelas costelas, e felizmente fui absolvido. Fui absolvido naquele momento. E aí eu estava pensando em tudo isso aí, e aqui sob o julgamento de vocês, dos senhores vereadores, eu fiquei imaginando, né, o que leva um homem, um ser humano, a ser um homem público. A pessoa, para ser uma pessoa pública, ela tem que ser muito corajosa. Essa coragem, ela extrapola os limites humanos. Porque quando a gente ouve, e não são raras as vezes, diz assim, o João, não tem Joãozinho, o Joãozinho é ladrão, está botando a mão no dinheiro do povo. O Pedrinho é ladrão, está botando a mão no dinheiro do povo. Mas ele roubou realmente? Tem provas de que realmente ele roubou? Não tem. Não tem porquê. Dos políticos que eu conheço, dos homens públicos que passaram por este município e que ainda haverão de passar, agora, breve, lá no futuro, não se sabe, né? Mas até hoje o que se sabe é que foram homens íntegros, que não levaram nada para si. Eu tenho como exemplo, e sei que é assim, porque as 2 vezes que eu fui prefeito, eu saí quebrado. A segunda vez, eu tive que fazer uma sociedade para poder fazer um prédio. E aí a gente fica pensando assim, mas o que leva a gente a enfrentar a população, os eleitores, as urnas, toda essa coisa aí? Para quê? Para a gente estar sob o julgamento daqueles que realmente têm a obrigação de julgar. Claro que aí cabe a nós também entender que os senhores estão fazendo a parte de vocês, mas felizmente entenderam a nossa situação também. Entenderam e estão, já colocaram as contas em votação, já nos liberaram, nos aprovaram, né? Faltando só de 2.000, é isso, né? Mas, pelo parecer que foi lido, a gente ouviu que é um parecer favorável. E a gente confia, mais uma vez, que os senhores vereadores irão votar de acordo com o relator. Isso me deixa agradecido. Agradecido porque, quando se é julgado, pode-se esperar qualquer coisa. Pode-se esperar o pior e o melhor. Claro que eu espero o melhor. Tá? Espero a compreensão dos senhores, que entendam a situação e parabenizar a vocês pela coragem de concorrer no passado, como concorreram, enfrentaram as urnas e estão hoje a enfrentar a população. Não são poucos os que falam de nós. De nós eu digo porque todos nós somos homens públicos, somos pessoas públicas e falam da gente. Eu me lembro de uma vez que eu comprei um carro novo
antes de assumir, para não dizer assim, ó, o nosso dinheiro ali. É incrível, mas o homem faz isso, o homem fala. Então, olha, parabéns a vocês e a todos aqueles que resolvem passar por essa situação. Concorrer, fazer campanha, ouvir desaforos, tá? Serem votados e assumirem os seus postos. E depois tomar as decisões do momento, aquelas que são cabíveis e que, de acordo com o pensamento de cada um, é aquele o seu voto. Então, eu agradeço, sinceramente agradeço a todos vocês pelo voto que eu tenho certeza que darão também, favorável às nossas contas de 2000. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ledorino. Eu passo a palavra aos senhores vereadores e quero dizer que será também da forma alfabética. Primeira vereadora, se quiser fazer uso da tribuna, será o vereador Ademar. O vereador Ademar passa, vereador Atilar. 2 minutos, vereador. Senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, demais componentes da mesma, senhora presidente do Legislativo, senhora vereadora, demais vereadores, e também ao senhor Ledorino Brogni, ex-prefeito dessa cidade, a quem hoje nós estamos discutindo, debatendo e, como o senhor bem disse, julgando seus atos enquanto gestor público dessa cidade. Corroboro com a sua fala de que é um ato de ousadia. Ocupar um cargo público seria presunção da minha parte, mas colocar o nome para ser gestor público, dispor de colocar o nome à sociedade já é um ato de muita ousadia, de coragem. Coragem maior é quando se investe desse cargo, se imbui desse cargo, e aí, a partir de então, o gestor público tem sempre armas apontadas para o seu nariz, para o seu peito, como se bandido fosse. Eu sempre digo, e hoje, por nós estarmos fazendo aqui um julgamento de contas de mais um prefeito, que seria, por vezes, mais cômodo um prefeito de uma cidade entregar as chaves da mesma a entidades como o Ministério Público, por exemplo, que, por vezes, desvia a rota do orçamento para outra finalidade, quando um pensamento do gestor já havia programado esses valores para um outro destino. É realmente um ato de heroísmo. E falo com a propriedade de quem já foi vice-prefeito dessa cidade, ocupou o cargo de prefeito, mesmo que em exercício. Mas hoje nós estamos discutindo as contas do ex-prefeito Ledorino Brogni, agora, senhor presidente, já apenas as contas do ano de 2000, a quem, em um primeiro momento, o Tribunal de Contas do Estado quis imputar a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, verdade seja dita, essa lei, ela tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2001, que fique claro isso, até mesmo porque está sendo registrado. E, então, por óbvio, se descarta a possibilidade de imputação da lei ao mandato do senhor Ledorino Brogni. Ademais, temos que considerar que, transcorridos os dias, o último dia do seu mandato, 31 de dezembro de 2000, temos quase 19 anos. É muito tempo. De lá para cá, vereador Ronaldo, Tita, muita coisa mudou. Na época, nem sequer redes sociais nós tínhamos, nem sequer WhatsApp nós tínhamos. Conclua, vereador. Absolutamente nada. E, por essa razão, e de forma técnica muito clara, concisa, meu parecer é pela prescrição, por óbvio, e
votarei favorável às contas do ex-prefeito Ledorino Brogni. Obrigado. Pela ordem, o Enedir. Passou. O senhor Flávio Lara, o senhor terá um tempo maior para, se quiser, fazer a explanação. Senhores vereadores, senhor presidente, ex-prefeito Ledorino, coube a mim me debruçar sobre o relatório lá distante do ano 2000. Também coube a mim ter que reescrever o parecer do tribunal. Na minha investigação, que não está aqui no relatório, o ano que mais o Tribunal de Contas condenou prefeitos foi o ano de 2000. Nunca teve tanto prefeito cassado, condenado, não cassado. As contas, nunca teve tanta multa rosa como os prefeitos do ano 2000. Porque sequer o Tribunal de Contas sabia como agir com esses prefeitos. Em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 2000, mas ela vigiu a partir de 2001. Esses prefeitos estavam, na sua grande maioria, com leis de 1964, de pleno regime militar, em que eles andavam com talão de cheques. E quando vão ser julgados, vamos ser com as contas julgadas lá em 2003, 2004, 2005, os conselheiros já estão dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e usam as mesmas leis para esses prefeitos anteriores. E é claro que ia ser uma enxurrada de prefeitos com multas e com contas rejeitadas. E eu faço questão, enumerei no meu relatório, o que é apontado do ex-prefeito Ledorino lá no distante ano 2000. E eu nominei com 2.1, 2.2, e depois botei letra A, B e C. Letra A, que está lá no relatório do Tribunal de Contas como 2.1.3. Ampliação da escola Luiz Cláudio Magnante. O que houve de errado na ampliação? Estava faltando vaga como falta hoje. Tem que ampliar de novo. O que teve de errado? Não atendeu a Lei de Responsabilidade Fiscal? Nem o próprio tribunal, no seu relatório, coloca o que houve. Só houve que eles apontaram. Então, eles não colocam o que houve na escola Luiz Cláudio Magnante. Porque lá o julgamento é técnico. Aqui ele é político. Aqui é com sentimento de sociedade que nós vamos votar. E naquele item 2.3.1 do relatório do Tribunal de Contas, que é a escola Luiz Cláudio Magnante, se não tivesse ampliado aquela escola, não teria vaga para aquelas crianças. Não houve superfaturamento. Eles não conseguem se explicar do que é que colocaram sobre a escola Luiz Cláudio Magnante. Porque são 3 itens de condenação. O segundo, lá na letra B, que está no relatório do Tribunal de Contas como 3.2, é o pagamento de adicional de insalubridade para ocupantes de cargos de psicólogos e fisioterapeutas, que até a Lei de Responsabilidade Fiscal se pagava. Por quê? Porque era da CLT. Todos os prefeitos pagaram. Aliás, todos os prefeitos pagam até hoje. Mas com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela passa a ser obrigatório ter um perito. Por isso que até hoje nós já estamos acostumados. Vai dar insalubridade, tem que ter perito. Como agora há pouco, os funcionários da prefeitura perderam porque não tinha insalubridade. Não tinha um perito que assinasse aquela insalubridade. Mas até 2000 não precisava. E anterior, todos os prefeitos, inclusive o próprio Ledorino, em 97, 98, 99, pagou a insalubridade. E não foi condenado. Por quê? Porque não tinha o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele foi condenado por uma lei que vem depois dele, não antes dele. E o item, e a letra C, que está lá no relatório do Tribunal de Contas como 3.5.1 e 3.5.2, que é o pagamento de horas extras em acréscimo de 100% em domingos e feriados, que é praticado até hoje também, mas não havia regulação de lei municipal. Mas que também foi pago em 96, 94, 92, 91, desde que o município é município.
Então, o que eu quero dizer é que em qual desses dados, politicamente, agora fiz um relatório técnico, agora vamos ao político. Qual desses dados o ex-prefeito Ledorino teve qualquer ganho pessoal quando fez a escola? Pessoal, nada. Politicamente, porque quando vem para essa casa, é claro e evidente, os tribunais dizem que aqui o julgamento é político. O relatório é técnico, e eu fiz técnico de todos que passaram pela minha mão. A questão é, o ex-prefeito Ledorino teve alguma vantagem ou benefício quando fez a escola Luiz Cláudio Magnante? Eu respondo. Eu era diretor da escola Jorge Dariva. Não. Quando ele pagou hora extra para os funcionários, ele teve alguma vantagem pessoal? Não, foi direto para a conta dos trabalhadores. Quando ele pagou o adicional de salubridade para psicólogos e psiquiatras, pessoal da área da saúde, ele teve alguma vantagem pessoal? De novo, a resposta é a mesma. Não para todas. Portanto, se o julgamento é político, o voto é pela derrubada, sim, do relatório do Tribunal de Contas. Não houve vantagem pessoal nenhuma. E fora isso, e por isso mudamos o regimento esse ano, mudamos o regimento que toda conta que aqui chegar, tem que, em 6 meses, tem que vir o relatório e ser votado. Porque ninguém fica praticamente 20 anos esperando que a Câmara de Vereadores se pronuncie a respeito de uma matéria. Portanto, por isso que eu também escrevo prescrição. Então, pelo julgamento político, que é o que nós estamos aqui, porque nós vivemos nessa cidade. Nós sabemos quando a coisa está errada, nós sabemos quando a coisa não foi bem, nós vivemos a cidade. Por isso que vem para a Câmara de Vereadores, para saber, tecnicamente houve erro, mas politicamente houve vantagem desse ex-prefeito, vocês que moram na cidade, vocês que vivem na cidade, vocês que fiscalizam a cidade, houve vantagem do ex-prefeito Ledorino Brogni? Meu relatório é conclusivo, não houve. Conclua, vereador. Por isso que eu peço que acompanhe a votação do relatório. Muito obrigado. Floriano. Nené. Passa. Juliana Martins. Passando. Lavina de Souza. Passa. Otávio Teixeira. Passou. Ronaldo Tita. Valmarino Machado. Eu farei uso daqui. Eu quero concordar e discordar de algumas colocações. Primeiro, vereador, o voto político ele tem que ser responsável. Eu tinha um entendimento há algum tempo atrás. Mudei meu entendimento porque não seria justo. E eu gosto de ser justo. Mas as leis surgiram para ser cumpridas. Quando tu faz um orçamento, e quando nós aqui dissemos que não houve o prejuízo aqui ou ali, é nós desacreditarmos no orçamento que a gente votou aqui e às vezes está sendo descumprido. Então, nessa parte, eu discordo, vereador. Quando diz que se pagou a hora extra e não houve prejuízo, de uma certa forma, houve. E poderia ter sido gasto em outros benefícios, não só do funcionário também. Mas, Ledorino, eu, na minha colocação, e o que me levou realmente a pensar diferente, não é pela prescrição, mas sim porque essa lei ela entrou e ela está te cobrando uma responsabilidade de um orçamento que já tinha sido montado lá atrás, e ela entrou em vigência em maio de 2000. O teu orçamento já estava na metade do último ano da tua administração. Como é que tu vai julgar alguém? Vamos supor
que qualquer morador de Capão da Canoa pega um projeto, vai lá na prefeitura e aprova para construir uma casa de 100 metros quadrados. Aprovou, a prefeitura está aprovado o projeto, 100 metros quadrados. Ele começa a construir a casa, coloca a laje, aí a prefeitura muda a lei e diz assim, agora é só 50 metros. Como é que tu te faz para adequar essa nova mudança? É isso que a lei está exigindo de ti. Que tu pagasse, porque o teu orçamento foi montado lá atrás. Todos os 4 anos. Montou 3, pegasse um do prefeito anterior. Então não seria justo essa lei de cobrar essa responsabilidade. E aí eu concordo na parte que o vereador disse, que ela deveria de entrar em 1º de janeiro de 2000. Aí sim, a partir de 2001. Que aí sim, a lei de responsabilidade passa a valer na sua íntegra. Porque a lei, nós como vereadores, nós somos eleitos, e a Casa do Legislativo, ela é eleita para ser o órgão fiscalizador do Executivo. Nós aprovamos lei aqui. Como que nós não queremos que aprove as nossas leis e que não execute nossas leis? Claro que nós temos que exigir que o gestor cumpra as leis, nós estamos aqui brigando diariamente para que o prefeito cumpra as leis. Brigamos há pouco tempo, esse ano, pelo orçamento que fizemos aqui, votar um orçamento onde demos desconto de 12% no IPTU e ele fez por decreto. Mas para que existe o Legislativo? É justamente para legislar, fazer as leis e exigir que ela seja cumprida. Então, a nossa responsabilidade aqui é cobrar que as leis sejam cumpridas. Qualquer um que cometer algum delito ou qualquer erro, e não é cometer crime, são erros. Ele é cobrado judicialmente, ele responde judicialmente, mas eu não achei justo cobrar essa responsabilidade de ti. Por isso eu mudei meu entendimento. Por isso eu mudei meu entendimento. Não seria justo tu pegar no último ano da tua administração e eles te cobrar uma responsabilidade de um ano inteiro. Porque tu já está executando um orçamento, tu já está com os projetos em andamento e eu sei como é que funciona o executivo. E se tu fez a escola, tu já estava gastando esse recurso na escola, se tu fez se tu já tinha pagado as horas extras, não tem como retroceder. Não tem. E a lei não pode voltar lá atrás para te punir. Então, por isso, eu mudei o meu entendimento e por isso nós colocamos um consenso, quero dizer aqui, para justificar o meu voto, colocamos um consenso na Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação das tuas contas. Essa era a minha fala. E agora eu quero dizer aos senhores vereadores que, como tinham um parecer contrário ao Tribunal de Contas, e o nosso parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o decreto número 003/2019, eu chamarei o voto nominal de cada vereador. E cada vereador que for favorável, é só dizer que vota junto com o relator. Acompanha a comissão do relator. A comissão, certo? Entenderam todos? Perguntarei nome a nome e cada um diz: acompanho, se for favorável, acompanho o voto do relator ou da comissão, certo? Que é o decreto 003/2019. Ficamos todos entendidos, senhor vereador? Compreenderam todos? Para que não deixe nenhuma dúvida aqui, né? Então eu pediria o primeiro voto ao senhor vereador Demar. Pode ser do microfone, vereador. Eu voto favorável ao relator pela aprovação das contas.
Vereador Atilar? Como é o seu Voto, voto? Pode voto fazer. conforme o relator. Favorável às contas do ex-prefeito Ledorino. Enedir Generoso. Santana. Favor. Flávio Lara. Acompanhe meu relatório. Floriano Pires. Nené. Voto favorável ao relatório. Juliana Marte. Acompanho o voto do relator. Lavina Dias de Souza. Voto favorável, acompanhando o relatório. Otávio Teixeira. A favor do relatório. Ronaldo Tita. Acompanho o voto do relator. Valmarino Machado. Eu, Joel de Matos Novasco, declaro meu voto favorável ao relatório da comissão. Então, por 11 votos a 0 por unanimidade, está aprovada as contas do senhor Ledorino do ano 2000, sobre o decreto-lei 003, decreto 003/2019, conforme relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, senhores vereadores. E eu quero dizer que, só para encerrar, antes de passar para a senhora presidente, que viu como tem divergências, né? A gente pensa diferente. Agora, sobre aquela situação que tu falou aqui, Ledorino, eu praticamente vi o guri morrer aquele dia. E quero dizer que mais uma lei que foi ingrata, porque ela foi feita no ano de 88, antes da Constituição ser elaborada, a Constituição Federal. E os municípios não poderiam ter autonomia para legislar sobre a orla marítima. E nem o Estado, porque a lei que o Estado fez estava errada também, foi processo de uma DIN, e a lei só foi dar o direito do Estado de demarcar a União, e a União repassou para os municípios agora. Não poderia estar naquela cadeira. Então, as coisas mudam o entendimento, né? E eu quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer aos meus membros das comissões, o vereador Flávio Lara, brilhante, o vereador Otávio Teixeira, pelo trabalho da comissão, e que amanhã a gente tem mais outra apreciação de contas do ex-prefeito Oscar Billy, e se encerra na terça-feira com também uma outra audiência, a sessão especial de julgamento de contas do prefeito Amaury Germano. E quero passar então aqui para a presidente, que continue para dar encerramento aos seus trabalhos. Obrigado a todos. Solicito à Secretaria Legislativa que providencie a impressão da ata para a sua leitura. Solicito ao senhor secretário vereador Atilar Júnior que proceda à leitura da ata para o encaminhamento do encerramento da presente sessão especial. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, ata de sessão especial para leitura e votação dos projetos de decreto legislativo dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, sob a responsabilidade do ex-prefeito Ledorino Brogni. Presidente, vereadora professora Lavina. Secretário, vereador Atilar Júnior. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, vereador Joel Novasky. Membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, vereador Flávio Lara e vereador Otávio Teixeira. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 18 horas, na Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão especial, conforme dispõe o artigo 189 do Regimento Interno para julgamento das contas de governo do gestor Ledorino Brogni, referente aos exercícios de 1998, 1999 e 2000. A senhora presidente solicita ao secretário, vereador Atilar Júnior, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Logo após, a senhora presidente passa a palavra ao vereador Joel Novasky, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, para presidir os trabalhos da sessão especial. O presidente da comissão solicita ao vereador Flávio Lara
para que proceda a leitura do projeto de decreto legislativo número 001 de 2019, referente às contas do exercício de 1998, sob responsabilidade do gestor Ledorino Brogni. Leitura do projeto de decreto legislativo número 001 de 2019, de autoria da comissão. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas número 9.995. Leitura do parecer final da comissão e do voto da comissão. O presidente da comissão concedeu ao gestor ou ao seu advogado tempo de 60 minutos para prévia defesa. O mesmo abriu mão de seu direito e não indicou o advogado para proceder à sustentação oral. Após o senhor presidente da comissão, passou a palavra aos vereadores para discussão por 2 minutos. Nenhum vereador fez uso da palavra. Encerrada a discussão, passou-se a votação aberta nominal. Votos favoráveis, 11, e votos contrários, 0. O senhor presidente da comissão declara o resultado da votação. Com 11 votos favoráveis, foram aprovadas as contas sob a responsabilidade do gestor Ledorino Brogni, referentes ao exercício de 1998. O vereador Flávio Lara faz a leitura do projeto de decreto legislativo número 002 de 2019, referente às contas do exercício de 1999, sob responsabilidade do gestor Ledorino Brogni. Leitura do projeto de decreto legislativo número 002 de 2019, de autoria da comissão. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas número 13.063. Leitura do parecer final da comissão e do voto da comissão. O presidente da comissão concedeu ao gestor ou ao seu advogado o tempo de 60 minutos para a prévia defesa. O mesmo abriu mão de seu direito e não indicou o advogado para proceder à sustentação oral. Após o senhor presidente da comissão, passou a palavra aos vereadores para discussão por 2 minutos. Nenhum vereador fez uso da palavra. Encerrada a discussão, passou-se a votação aberta nominal. Votos favoráveis, 11, e votos contrários, 0. O senhor presidente da comissão declara o resultado da votação. Com 11 votos favoráveis, foram aprovadas as contas sob a responsabilidade do gestor Ledorino Brogni, referentes ao exercício de 1999. O vereador Flávio Lara faz a leitura do projeto de decreto legislativo número 003 de 2019, referentes às contas do exercício de 2000, sob responsabilidade do gestor Ledorino Brogni. Leitura do projeto de decreto legislativo número 003 de 2019, de autoria da comissão. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas número 12.300. Leitura do parecer final da comissão e do voto da comissão. O presidente da comissão concedeu ao gestor ou ao seu advogado o tempo de 60 minutos para a prévia defesa. O gestor Ledorino Brogni fez uso da palavra. Após o senhor presidente da comissão, passou a palavra aos vereadores para discussão por 2 minutos. Fizeram uso da palavra os vereadores Atilar Júnior, Flávio Lara e Joel Novaski. Encerrada a discussão, passou-se a votação aberta nominal. Votos favoráveis, 11, e votos contrários, 0. O senhor presidente da comissão declara o resultado da votação. Com 11 votos favoráveis, foram aprovadas as contas sob a responsabilidade do gestor Ledorino Brogni, referentes aos exercícios de 1998, 1999 e 2000. Eu, presidente, solicito à Secretaria Legislativa que faça a impressão da ata para o encaminhamento do encerramento da presente sessão especial, onde, para constar, foi lavrada a presente ata, que segue subscrita e assinada por mim, pelo secretário vereador Atilar Júnior, pelo presidente da comissão, vereador Joel Novaski, e pelos vereadores Flávio Lara e Otávio Teixeira, membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Capão da Canoa. Atilar Júnior, primeiro secretário, Lavina Dias de Souza, presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, Joel Novaski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Capão da Canoa, Flávio Lara, membro, Otávio Teixeira, membro. Lembrando, então, amanhã, dia 24/10, às 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores, as contas do ex-prefeito Oscar Billen.
do ano de 2001 e 2003. Eu só gostaria, antes de fazer o encerramento final, agradecer à comissão que se organizou, a todo o corpo jurídico, aos funcionários da casa que debruçaram os processos. Quero dizer ao ex-prefeito que fui sua funcionária na época dos seus 2 mandatos. O senhor foi um entusiasta pela educação, onde construiu a escola Cícero, tão grande que abrigou tantos alunos. O senhor também iniciou as eleições nas escolas municipais, que hoje em dia, infelizmente, não temos, mas o apoio, como o senhor deu incansavelmente para toda a educação e a toda a sua gestão no nosso município. Muito obrigado pelo seu trabalho nessas 2 gestões. Declaro encerrada a presente sessão especial de julgamento das contas de governo, referente aos exercícios de 98, 99 e 2000, sob a responsabilidade do senhor Ledorino Brogni. Boa noite e até amanhã. Muito obrigada a todos.